Fazendo a retomada de conteúdo da nossa primeira aula, na nossa primeira aula, nós vimos que dentro do processo de conhecimento existem dois tipos de procedimento, ou o procedimento ele vai ser comum, ou o procedimento ele vai ser especial, e quando estamos analisando um caso de natureza civil, a primeira coisa que temos que fazer, o primeiro procedimento mesmo, a medida que temos que fazer é identificar o procedimento antes mesmo de elaborar uma petição inicial, porque quando eu verifico o procedimento daquela ação, as próprias regras especiais em relação àquela ação vão me dizer até os requisitos daquela petição inicial de uma forma mais específica. Por exemplo, nós vamos entrar agora no estudo do juizado especial civil e existe uma lei própria, que é a Lei 9.099, que traz as regras especiais para que esse procedimento tenha seguimento aí durante o seu trâmite. A gente viu aí a diferença de processo para procedimento. O processo ele é estático, ele não é dinâmico. O processo é um conjunto de atos que visam aí o exercício do direito de ação e o exercício da tutela jurisdicional por meio de uma sentença, mas existe um movimento processual, cada ação tem um rito próprio, um movimento próprio, e a gente chama isso de procedimento. E existem vários procedimentos especiais. Bom, o primeiro procedimento especial, na verdade, são várias ações que vão se encaixar nesse procedimento especial, é o procedimento da Lei 9.099 de 95. A Constituição Federal, a nossa Constituição Federal de 1988, ela prevê a criação de uma justiça especializada para causas de menor valor e de menor complexidade. Isso vem do direito constitucional. A Constituição Federal de 88 traz essa previsão. E o que acontece? Foi publicada uma lei em 1995, que é a Lei 9.099, que cria um procedimento mais simplificado, levando em consideração alguns princípios que a própria lei prevê, sejam expressos ou implícitos na própria lei, levando em consideração essa principiologia dos juizados especiais, foi publicada uma lei, que foi a Lei 9.099, já inicialmente criando esse procedimento mais simplificado e mais célere, mais econômico, porque não temos custos iniciais, por exemplo. Então, é mais informal, mais oral. Então, existem muitas características dos juizados especiais para que tenhamos um resultado mais rápido em determinadas ações. Em tese, deveria ser mais rápido, porque foi criado para isso. Uma lei que cria não só o procedimento, mas também prevê as possibilidades de se criar a estrutura judiciária. Observem porque acontece da seguinte forma: nós temos 3 tipos de juizado, nós estudaremos os 3. Nós temos o juizado especial civil, da Lei 9.099, para particulares. Temos o juizado especial federal, da Lei 10.251, que é um juizado público, mas no âmbito federal. E temos um juizado especial da Fazenda Pública, para o público que não é federal, para pessoas jurídicas de direito público, estadual, municipal e distrital, da Lei 12.153 de 2009. Toda a principiologia vai se aplicar a esses 3 juizados. Então, iniciou-se com o juizado para particulares, que é o juizado especial civil. Talvez, quando vocês forem fazer uma leitura, muito cuidado com os livros anteriores a 2015, que vão se referir ao juizado especial civil como sendo de procedimento sumaríssimo. Isso houve uma alteração, por quê? Porque o Código de Processo Civil de 2015 retirou os termos procedimento ordinário, procedimento sumário, não tem mais essas palavras, ou procedimento é comum ou procedimento é especial. Então, a gente não tem mais, se não tem o sumário, a gente também não tem mais o sumaríssimo. A Lei 9.099, ela trata de ações de procedimento especial em razão de 2 critérios. O primeiro é o valor, e esse valor é um valor que não pode exceder 40 salários mínimos, e também em razão da matéria. A gente tem que avaliar algumas matérias, porque não é só o valor, não é só uma pessoa chegar para vocês e falar: eu tenho uma causa de até 40 salários mínimos e quero colocar no juizado. Quero que seja feito no juizado. O valor, ele não é o único critério.
a matéria a ser tratada, independente do valor, ela tem que ser uma matéria de baixa complexidade probatória. Eu até exemplifiquei aqui na aula presencial duas situações muito semelhantes. Nós temos aqui dois exemplos. Acidente de trânsito. Duas situações envolvendo acidente de trânsito. Então, suponhamos que tenha uma colisão. Duas colisões. E aí, no caso 1, nós temos uma colisão que gerou danos apenas... nós temos danos apenas nos veículos. Esses danos totalizam 15 mil, por exemplo, e alguém ajuiza uma ação. Testemunhas são suficientes, aqui não vai precisar de prova pericial, e aí alguém vai lá e ajuiza essa ação no juizado especial civil, porque é uma ação de baixa complexidade probatória e os danos aconteceram apenas nos veículos. Tá. Nós temos uma outra situação de um acidente de trânsito em que a colisão, além de gerar danos nos veículos, gerou danos nas pessoas que estavam dirigindo. Então, pode ser que uma pessoa pode ter causado morte ou pode ter causado alguma debilidade, alguma lesão na pessoa, além de danos psicológicos, a pessoa não consegue mais dirigir. Então, nós temos uma situação que demanda um conjunto de provas mais complexo do que na primeira situação. Dois casos envolvendo acidente de trânsito, duas ações de indenização aqui por danos materiais e morais, uma com a primeira situação, bem possível de se levar para o juizado especial civil, e a segunda, não, em razão da alta complexidade da matéria da prova. Enfim, então não é só a questão do valor que a gente tem que levar em consideração, a gente tem que observar se a matéria ela tem uma alta ou baixa complexidade probatória, porque o que pode acontecer é ajuizarmos uma ação que demanda uma alta complexidade probatória, e se ficar verificado isso, se foi verificado isso no processo, lá no juizado especial civil, seja pelo juiz de ofício ou porque a outra parte alegou que o procedimento é inadequado em razão da alta complexidade probatória, o que vai acontecer? Qual que é a consequência jurídica para esse processo? Esse processo vai ser extinto. A gente sabe que no juizado nada se suspende, nada se remete, tudo se extingue. A gente tem um artigo 51 da Lei 9.099, que até a incompetência em razão do local, ela pode levar à extinção de um processo em um juizado especial civil, porque é um juizado muito informal, então tem que encaixar aí muitas situações mesmo para a gente poder utilizar esse procedimento. O juizado especial civil, ele tem uma principiologia prevista no artigo 2º da Lei 9.099. A gente está fazendo aqui uma análise geral desses procedimentos do JEC. E os princípios previstos no artigo 2º da Lei 9.099 são muito claros e vão justificar a própria existência do juizado especial civil. Por exemplo, o princípio da informalidade. Existe uma informalidade muito grande nas ações que tramitam perante os juizados. Talvez vocês, quem aqui já passou por experiência de ter contato com o juizado, seja no próprio juizado, seja na advocacia, no juizado, em escritórios, de alguma forma esbarrou no juizado especial civil, talvez vocês vão perceber que algumas mudanças de comportamento, variações de comportamentos dentro dos juizados. A gente ouve muito assim, no primeiro juizado acontece assim, não, lá no segundo não acontece assim não, no segundo acontece dessa forma, não, no terceiro já não faz isso, faz dessa forma, no quarto também tem uma característica diferente. Por que a gente consegue verificar essas mudanças de comportamento em juizados se a lei é única, se é a lei 9.099 de 95 que vai regir? Por duas razões. A primeira é porque a lei 9.099 é uma lei extremamente aberta, ela tem muitas lacunas que precisamos buscar subsidiariamente no Código de Processo Civil. Por exemplo, vamos supor que o Matheus vira para mim e fala assim, professora, qual que é o prazo de defesa do réu na Lei 9.099? Eu vou virar para o Matheus e falar, Matheus, não tem. A Lei 9.099, ela não traz expressamente qual que é o prazo de defesa do réu. Nós temos que ir para o Código de Processo Civil, pegar os 15 dias subsidiariamente emprestado lá do CPC, por quê? Porque a Lei 9.099, ela é omissa. Então, quando a gente estuda lá no CPC, e a gente pegamos lá o artigo 319, que traz os requisitos de uma petição inicial, depois a gente consegue enxergar no Código de Processo Civil os caminhos que o juiz pode adotar diante de uma causa, ou ele determina a emenda, ou indeferimento, ou ele já designa uma audiência de mediação,
ou ele faz o julgamento prévio de improcedência naquelas situações específicas previstas lá do procedimento comum. Depois a gente tem a audiência de mediação, quem que tem que ir, qual que é a consequência de não ir. Existe um caminho muito claro no Código de Processo Civil. Isso não existe na Lei 9.099. Então, a Lei 9.099 prevê o procedimento especial, traz algumas características diferenciadas, mas ela não é muito completa em termos de compreendermos os caminhos do processo. Isso permite que juízes, magistrados, adotem algumas formas diferentes de lidar de atingir o objetivo da lei, desde que atinja esse objetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Existe juizado que fazem 2 audiências. Você ajuiza uma ação lá no juizado e marca-se uma audiência de conciliação. Se não teve acordo, verifica se é caso de se designar a segunda audiência de instrução de julgamento. Existe juizado que não fazem 2 audiências. Tem juizado que faz uma. Marca uma única audiência, tenta o acordo nessa única audiência e, caso não tenha acordo, já passa para a colheita da prova oral. Aí o argumento é a celeridade e a informalidade. Não tem ninguém, não tem nada na lei que diga obrigatoriamente tem que ter 2 audiências. Então, em razão da informalidade e dessas lacunas da Lei 9.099, a gente consegue verificar variações de procedimentos mesmo dentro desses juizados. É só a prática mesmo que vai moldá-los e vocês vão conhecendo os juizados das cidades de vocês, o procedimento que é feito na cidade de vocês, se é Anápolis, como que é feito aqui nos 4 juizados, se é Goiânia, em todos aqueles juizados, enfim. Na verdade, é bem interessante que na prática vocês conheçam a estrutura que a ação de vocês, que vocês querem ser advogados de família. É interessante que vocês conheçam as 3 varas de família e as características dessas varas de família em Anápolis, por exemplo, na cidade de vocês, independente de onde seja. Bom, e aí agora a gente vai para uns artigos muito importantes da Lei 9.099. Só para a gente fechar essa principiologia, é a questão da economia processual, que é muito forte no juizado e talvez seja um dos motivos que fazem as pessoas procurar mais o juizado especial civil. Não existe, não há o recolhimento de custas iniciais no JEC, no juizado especial civil. Então, se vocês vão ajuizar uma ação lá no juizado, vocês vão só ajuizar a ação. Vocês vão colocar a petição inicial, vocês vão inserir a petição, vocês vão inserir os documentos, e vocês não precisam fazer o recolhimento de custas iniciais. Isso é um atrativo para quem tem pessoas que renunciam o excedente ao crédito para colocar a ação lá no juizado especial civil, porque não tem esse recolhimento de custos. E outro agravante, o estado de Goiás tem o 2º lugar de custas mais altas do Brasil. É alto, é caro processar. Porque o que acontece num procedimento comum? Você tem 2 caminhos. Ou você paga e faz o recolhimento das custas iniciais para ajuizar uma ação, ou você vai fazer o requerimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. A mera declaração de que você não tem condição não tem sido suficiente, tem sido solicitado um conjunto de documentos para comprovar que você não tem condição de arcar com as despesas daquele processo. Se você não conseguir comprovar, ou você recorre da decisão, agrava dessa decisão e fica esperando aí uma decisão do Tribunal de Justiça, ou você vai pagar custas. Então, é uma situação complicada. Esses dias a gente estava vendo uma guia de uma ação no valor de R$1.000, a guia saiu mais de R$500 para pagar. É muito caro. As custas no estado de Goiás são caríssimas. Está em 2º lugar e é algo que precisa ser visto aí, porque o acesso à justiça está ficando meio que prejudicado, tá? Mas vocês vão se deparar com essas situações aí. Então, isso acaba sendo um atrativo para algumas pessoas que querem colocar suas ações no juizado especial civil. Bom, a questão da competência. Artigo 3º da Lei 9.099. Compete ao juizado especial civil julgar causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos. Então, o valor é o primeiro critério para se delimitar a competência do juizado especial civil. São 2 critérios, é o valor e a matéria. Qual que é o valor? Causas que não excedam 40 salários mínimos. Matéria que não seja de alta complexidade probatória.
Existem algumas matérias que não podem ir para o juizado especial civil? Sim, nós já vamos entrar nelas daqui a pouquinho. Deixa eu só falar um pouquinho desse valor aqui de 40 salários mínimos. Para quem está fazendo as anotações, e eu sempre falo, não percam esse hábito de fazer as anotações de vocês. Para quem está fazendo as anotações, para quem for ver essa aula de novo, faça essa anotação em algum lugar na Lei 9.099. A competência das causas da Lei 9.099 é chamada de competência relativa. É competência relativa. A Lei 9.099 não possui competência absoluta, ela possui competência relativa. O que significa isso? Significa dizer que é facultativo às partes submeterem as suas ações para um juizado especial civil. Nós não somos obrigados a colocar uma ação no JEC. Então, vamos supor que a Vitória ela está diante de analisando uma situação de um caso de inscrição indevida, que é uma das ações mais comuns do juizado. Uma inscrição indevida. Ela é uma conta paga e aí a empresa foi lá e colocou o nome dela no SPC ou Serasa. Super comum a ação dessa no juizado. A Vitória, ela tem a opção de ajuizar a ação de indenização e a obrigação de fazer, que é tirar o nome dela do SPC ou Serasa, tanto no juizado, mas ela também pode escolher fazer numa vara civil. Ela não é obrigada a fazer no juizado. Então, existe essa facultatividade na escolha do procedimento. A competência do JEC é relativa. Isso significa que é facultativo você submeter uma ação para o juizado especial civil. Você não é obrigada a submeter a ação só porque você é uma causa de juizado. Nitidamente é uma causa de juizado. A Vitória não teve danos materiais, ela não perdeu negociações, no exemplo dela, pode ser que em outra situação sim. O valor da causa não vai ser superior a 40 salários, dificilmente ela vai ganhar uma indenização maior que isso, aliás, vai ser bem inferior a isso, pela realidade que a gente vê. Vamos supor que no máximo ela consiga 8, 10, 12, vai depender muito do juizado, talvez até menos, dependendo se for para uma turma recursal, pode cair muito. E aí ela tem tudo para ir para o juizado. Por que ela vai pagar custas iniciais se ela tem um juizado para fazer isso? Tudo vai encaminhá-la para um juizado, mas a questão fica a critério dela. Não existe uma lei que diga que ela é obrigada a colocar essa ação dentro do juizado especial civil, porque a competência do juizado é relativa. Por que eu sempre bato nessa tecla? Porque nós temos 3 juizados, como eu mencionei para vocês. O juizado especial civil, o juizado especial federal e o juizado especial da Fazenda Pública. Só o juizado especial civil possui competência relativa. No juizado especial federal e juizado especial da Fazenda Pública, a competência é absoluta. Então, vamos pegar um exemplo de juizado especial federal que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, vamos supor que o Arthur ele tenha um contrato com a Caixa Econômica Federal e aí deu um problema nesse contrato e o Arthur sofreu um prejuízo de 5 mil. Então, ele vai ajuizar uma ação contra, em face da Caixa Econômica Federal, federal, empresa pública federal, por um prejuízo de 5 mil e vai pedir talvez 15 mil de indenização por danos morais. Então, nós temos aí um valor da causa de 20 mil. Essa causa dele, ela pode ir, é uma questão contratual, ela pode, na verdade, ela deve. Ela vai para um juizado especial federal, não é um juizado especial civil, porque o juizado especial civil é para particulares e até porque a empresa pública, nesse caso aqui é uma empresa pública federal, então é de competência do juizado especial federal. Vamos supor que o Arthur fala assim, não quero o juizado especial federal, eu quero o procedimento comum da Justiça Federal. E ele manda lá para a Justiça Federal. O que vai acontecer? O juiz vai olhar a ação dele, ou a juíza, vão olhar a ação e vão falar o seguinte, vai dar um despacho. Considerando que se trata de uma ação de procedimento do Juizado Especial Federal, desse prosseguimento, conforme a Lei 10.259. Então, ele não pode optar pelo procedimento comum da Justiça Federal nesse caso, porque as ações de competência do Juizado Especial Federal são de competência absoluta. Não é igual ao JEC. Por isso que eu bato nessa tecla para a gente ver que, em relação ao JEC, existe uma facultatividade. Em relação aos demais juizados, não existe essa facultatividade, porque nos juizados públicos a competência
ela vai ser absoluta. Bom, ainda em relação ao valor de 40 salários, vamos aprofundar nessa lei 9.099, tá? Ainda em relação ao valor de 40 salários. Suponhamos que o Daniel, ele tenha uma ação de cobrança e ele tem a prova de que ele tem o direito de receber 70 mil. 70 mil é superior a 40 salários mínimos. Então, a partir do momento em que o Daniel, ele opta pelo procedimento do juizado especial cível e ajuiza a ação de cobrança no JEC, mandou lá, ao juízo do juizado especial cível da comarca de Anápolis, Goiás. Vamos supor que a ação seja aqui em Anápolis. E ele, mesmo que ele conte para o juiz, lá conta lá na petição inicial toda a situação, que ele tem direito de receber 70 mil, mas, enfim, ele apresenta uma documentação que comprova o crédito dele de 70 mil. O processo vai seguir normalmente, o juiz vai olhar, vai ter defesa, enfim, vai chegar na sentença. O juiz vão até olhar, falar, nossa, o requerente tem mesmo direito a 70 mil, mas como ele optou pelo procedimento do juizado especial cível, houve uma renúncia ao excedente do crédito. Esse é o termo. A partir do momento em que você opta pelo procedimento do JEC, ocorre uma renúncia ao excedente do crédito. Então, a sentença, ela não vai poder ser superior a 40 salários mínimos. A sentença é o que vai ali, vai ser a atividade do processo que vai limitar esse valor de 40 salários mínimos. Professor, eu já vi casos de pessoas que receberam mais de 40 salários mínimos no juizado. Vamos analisar essa frase. Tem algumas situações, não a título de sentença, porque a sentença ela realmente não pode ser superior a 40 salários mínimos. Mas vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, do Daniel. O Daniel tinha direito a 70, a sentença não vai poder ser mais que 40, e a sentença é 40, é cheia. A sentença é cheia, 40 salários mínimos de condenação para ele. Ok. Aí a empresa vai lá e recorre, a empresa que ele processou, recorreu. Aí o processo foi para a turma recursal, que a gente vai falar sobre esse sistema recursal ainda. Fica 3 anos na turma recursal para ser julgado. Foi julgado depois de 3 anos. Aí volta o processo. Ele ganhou, manteve 40 salários mínimos. Aí tem lá na sentença do juiz que as atualizações, correção monetária, juros, é desde a citação, ou desde o ajuizamento da ação, ou desde a data do evento, igual eu vi num caso esses dias. Aí, de repente, ele faz uma atualização de 3 anos, esses 40 salários vira 55 mil, do nada. Aí vamos supor que aí chegou na fase de cumprimento de sentença. Aí deu lá os dias para pagar, só pena daquela multa de 10%, não pagou. Já coloca mais multa. Vamos supor que o juiz coloca uma penalidade, multa, asas treintes, multa por dia de descumprimento, vai incidir na multa. Quando atualiza o valor, o que ele tem para receber já está 80 mil. Está o dobro, quase, do que ele ganhou. Ele pode receber esses 80 mil? Pode, porque já é em fase de execução. O que nós não... Esse valor ele só é superior a 40 salários em razão da incidência de juros, correção monetária, multas que foram incidindo nesse valor. Os 40 salários é a atividade na primeira fase, na sentença. Agora, o valor ele pode ser superior a 40 se houver uma atualização monetária, seja correção, seja juros, seja multa, que foi incidindo ali. Então, é possível, sim, que no final mesmo do cumprimento de sentença, saia aí um alvará, por exemplo, um valor superior a 40 salários mínimos. O que não pode são condenações e reconhecimento de direitos acima de 40 salários mínimos em uma sentença. Isso não pode ser feito. Alguma dúvida até aqui? Ok? Continuemos. Sim, professora, só uma dúvida aqui, porque o que eu entendi, pelo que eu entendi, o juizado especial civil é um meio mais eficiente, mais rápido de produzir a ação. É isso mesmo? Exatamente. Matheus, foi criada uma justiça especializada para julgar causas de menor valor e de baixa complexidade probatória. Problemas envolvendo relação de consumo, indenização por acidente de trânsito com danos mais nos veículos sem alta complexidade probatória,
as inscrições indevidas, né, que acontecem muito, que não trazem prejuízos acima, que os prejuízos sejam inferiores a 40 salários, algumas discussões contratuais cujo valor também não exceda 40 salários mínimos. Essas ações são muito comuns agora, as ações envolvendo indenização por difamação, a injúria, calúnia em redes sociais, que a gente sabe que não vai, dependendo da situação, ou então em grupos, aplicativos, WhatsApp, por exemplo, a gente viu esses dias uma ação num grupo de WhatsApp que tinha vários profissionais da área de saúde, que um profissional da área de saúde foi chamado de antiético, e era um grupo muito grande em Anápolis, e aí acaba ofendendo a honra de uma pessoa, né, de uma forma mais pública. Às vezes a pessoa vai lá, gente do céu, quanta situação, precisa cuidar demais, com a pessoa que anda escrevendo aí. Uma pessoa que fez, não é caso de juizado, mas uma pessoa que fez uma cirurgia plástica e aí deu ruim, gente. Deu muito ruim a cirurgia, a mulher foi lá no Facebook do médico, estourou com tudo lá, xingou e todo dia ia nas pacientes, mandava em direct, inbox para as mulheres, falando para não ir, contar. Não, o trem lascou. É até interessante esses casos, eles são muito frequentes no juizado, até porque por causa do valor, mas a gente pensa assim, como é que eu provo isso? Por exemplo, dentro de um grupo, são prints, eu faço print, ou então eu tenho uma rede social, a pessoa vai lá e ofende a honra de outra pessoa, né? Enfim, a pessoa se sentiu ofendida de algum momento, de alguma forma, é print que eu faço? Não, gente, pelo amor de Deus, o tal do print, ele é meio serviço, assim, meia boca. Então, quando vocês forem fazer uma ação dessa, tudo que acontece por áudio, vamos supor que vocês têm áudio de alguém falando alguma coisa, e a prova de vocês é o áudio. Ou então vocês têm lá né, a rede social, tá lá o negócio escrito, ou então vocês têm a conversa que a ofensa foi direta para vocês, ou para o cliente de vocês, ou para quem vocês estão trabalhando, enfim, orientando. A questão existe um meio de prova, que vocês estudaram esse meio de prova, e esse meio de prova foi criado exatamente para situações como essa. Existe um documento que se chama ata notarial, não sei se vocês vão se lembrar quando vocês estudaram provas, mas eu já vou escrever aqui, ata notarial. Esse documento é feito no cartório, você chega num cartório de registro, fala que você quer fazer uma ata notarial de áudio, de escritos em alguma rede social, de conversas, de print, enfim. O cartório vai pedir o celular, o nome de quem fez, e vai pegar lá os dados de vocês, vai fazer uma ata notarial, e vocês juntem a ata notarial no processo. A ata notarial serve exatamente para retirar esse conteúdo de ambientes virtuais para colocar em um documento para ser utilizado nas ações, tá? Essas gravações, gravações é muito complicado. Nas gravações, tem juiz que aceita, tem juiz que não. Quando as pessoas têm conhecimento da gravação, por isso que às vezes a gente vai num lugar e está assim, você está sendo filmado, ou quando a gente liga para reclamar, que a gente fica 6 dias no telefone para cancelar alguma coisa ou reclamar de alguma coisa que está acontecendo, e aí alguém fala assim, essa ligação está sendo gravada, exatamente para ela servir de prova. Geralmente, tem juízes que não aceitam as gravações quando a outra parte não tem conhecimento que isso está sendo gravado. Então, não tem uma resposta no processo civil, no processo penal já tem uma lei especificamente para isso, mas no processo civil vai depender muito do juiz, do convencimento do juiz de se aceitar ou não aquela prova que foi obtida daquele meio, tá? Então, vai depender muito em relação a essa gravação. O ideal é que você informe de alguma forma que está sendo gravado, que com certeza você não vai ter... Só pegar aqui a pergunta. Não vai falar. Porque o ideal é que você comunique que está sendo gravado, para você não ter problema. Agora, tem algumas pessoas que tentam colocar lá a gravação, filmagens também, gravação, filmagens. Gente, hoje em dia os recursos, se vocês veem umas petições iniciais, é possível a gente colocar os QR Codes.
A gente coloca na petição inicial, você vai escrevendo, aí você tem uma filmagem que aconteceu. E foi aceito, tá? Você me perguntou aqui, foi aceito. É uma filmagem onde aconteceu, as ofensas aconteceram, uma pessoa estava filmando. E aí foi utilizado, a gente coloca no QR Code a filmagem, o vídeo, e aí o juiz abre lá na tela dele, pelo QR Code, e vê. Acontece muito, e aceitam como meio de prova. Então, as provas estão passando. A gente está num direito, né, 5.0, a revolução aí digital, né, tecnológica no direito, e aí tem muitas formas de ter acesso a essas informações. Nunca pensamos que veríamos isso, por exemplo, uma petição inicial. Vamos supor que vocês estão trabalhando numa petição inicial e que vocês precisam muito da tutela de urgência, da liminar. Hoje é possível você fazer a petição inicial e você se grava como se você estivesse fazendo uma sustentação oral mesmo, explicando a urgência da liminar. Aí você vai na petição inicial, bem no início dela, antes da qualificação, depois do endereçamento, e coloca assim, QR Code contendo o vídeo com a explicação do advogado acerca da necessidade da concessão da tutela. Aí o juiz vai lá, abre aquele vídeo, pelo QR Code, e assiste o advogado, praticamente fazendo uma sustentação oral para convencer o juiz da importância, porque às vezes escrevendo não fica suficiente. Então, assim, os meios que existem hoje, tecnológicos dentro do processo, há 5 anos a gente nunca imaginaria que poderia ser feito isso. Então, às vezes, diante de uma situação dessa, uma questão que vocês estão trabalhando em relação a um plano de saúde pedindo um transplante, o plano está lá negando, e aquela situação envolvendo saúde mesmo, e você precisa daquela liminar. Façam isso, façam a gravação de vocês, joga na petição inicial da necessidade e pede para o juiz, para ele dar uma olhada, o juiz analisa e ainda menciona aquilo que foi gravado na petição inicial. Não usem só o vídeo, abram um tópico, escrevam os requisitos da tutela, peçam lá nos pedidos, mas é interessante ter esse vídeo na petição inicial, que pode ser, sei lá, com QR Code. Então, você perguntou aqui da gravação. A regra é que tem que ter o conhecimento, mas tenta. Mas o que vai acontecer é o juiz mandar retirar essa prova por ela não ter validade, tá? Mas a regra é que precisa do consentimento mesmo. Aí vai entrar no problema que você falou, né? Está sendo gravado, a pessoa não vai falar o que você quer que fale. Mas, olha, hoje conversa, até áudios que a pessoa te manda e que tem ofensas, você utiliza numa ata notarial e serve como embasamento para condenações em grupos, áudios em grupos, conversas em grupos. Às vezes a pessoa que escreveu não está nem sabendo, mas assim, até porque no grupo está sujeito a tudo, né? Tá público. É muito subjetivo, tá? Muito subjetivo mesmo isso aí no processo civil. Bom, mas vamos lá. Existem ações que são de competência do juizado especial civil, eu falei em razão do valor, em relação à matéria. Em relação à matéria, desde que tenha baixa complexidade probatória e não ultrapasse 40 salários mínimos. Só tem uma observação que eu gostaria de fazer em relação a 2 ações previstas no artigo 3º. Deixa eu ver aqui, para a gente poder compartilhar. São essas ações aqui, ó. É o inciso 3 e o inciso 4. Aqui. Essas 2 ações, elas são cabíveis no juizado. A ação de despejo para uso próprio e ações possessórias. Está desse jeito na Lei 9.099. Então, Mari, pode ação de despejo para uso próprio no juizado? Pode. Para uso próprio. Então, você tem uma relação de locação. Eu tenho uma relação de locação com a Elisandra. Eu tenho um imóvel, eu sou proprietária do imóvel, eu loco meu imóvel com a Elisandra. Aí, no meio do contrato, eu quero o imóvel. Tudo bem, existe uma multa que eu tenho que pagar para ela, ok, eu vou pagar, mas ela não sai do imóvel. E eu preciso utilizar o imóvel. Eu cumpri, paguei a multa, resolvi tudo, mas eu quero que a Elisandra desocupe o imóvel porque eu preciso usar esse imóvel. Ok. A Elisandra não sai. Então, eu vou ajuizar uma ação de despejo e o motivo é o uso próprio. Só nessa situação eu posso fazer a minha ação de despejo no juizado especial civil. Porque a ação de despejo ela é na vara civil, ela não pode ir para um juizado. Só que a lei do juizado abriu essa exceção. Se for para uso próprio, eu posso. É mais por exclusão.
Porque as ações de despejo, elas acontecem por quais motivos? Por exemplo, falta de pagamento de aluguel, não paga aluguel, notifica, você vai lá e faz a despejo contra a pessoa porque não paga aluguel. Ou uma infração contratual. Vamos supor que eu peguei meu imóvel, está alocado com a Cássia, eu loquei o imóvel para a Cássia com finalidade residencial, a Cássia vai lá e abre um comércio dentro do meu imóvel e muda a finalidade do contrato. Eu notifico, dando prazo para ela, né, retirar, eu não tem interesse nessa locação comercial lá no meu imóvel, ela não faz nada, para isso só pior, abriu um bar lá, e aí o pau está quebrando lá dentro do meu imóvel. E aí eu quero fazer uma ação de despejo por infração contratual. Observem que não é para uso próprio. Então, tem motivos a ação de despejo. Isso vai para uma vara civil. O juizado abriu a possibilidade de fazer a ação de despejo para uso próprio no juizado. Ok. Vamos para o outro inciso, as ações possessórias. Ação possessória. Vou pegar um exemplo, a gente vai estudar ainda, mas vamos pegar um exemplo mais simples. Alguém vai lá e invade uma área, um imóvel de vocês, e vocês querem a reintegração da posse. Vocês querem a desocupação e querem serem reintegrados na posse. A desocupação desse imóvel, porque as pessoas invadiram o imóvel de vocês. Também pode ser feito no juizado, mas observem a ressalva. Olha lá. As ações possessórias sobre os bens imóveis, mas esse imóvel não pode ter o valor superior a 40 salários mínimos. Vocês observaram isso? Que tem essa condição nas ações possessórias? Pode a ação possessória? Pode, desde que o valor do imóvel não seja superior a 40 salários mínimos, que é o limite estabelecido na Lei 9.099. Aí eu pergunto para vocês, essa restrição do valor tem na ação de despejo? Não tem. Então, houve uma omissão do legislador, isso aí dá um problema, na Lei 9.099. Porque na possessória é muito simples. Cabe a ação possessória desde que o valor do imóvel não seja superior a 40. Vocês podem pensar assim, nossa, professora, mas um imóvel com esse valor existe aí? Claro que existe. Vamos supor que o Matheus foi lá e comprou um lote de 30 mil, por exemplo, e o lote dele está lá invadido. Ele pode ajuizar uma ação de reintegração de posse no juizado. O valor do imóvel dele é inferior a 40 salários. É possível. Não é muito comum, mas é possível acontecer. Agora, a ação de despejo para uso próprio não tem a restrição. E aí a gente tem aquela pergunta. Tá. Então, vamos imaginar uma situação de um imóvel que está alocado no valor o valor do imóvel é 1 milhão. Uma casa de R$1 milhão, ela está alocada, e aí a proprietária ou o proprietário quer o imóvel para uso próprio. E quer fazer a ação de despejo para uso próprio. A pergunta, essa ação pode ser feita no juizado, considerando a omissão da Lei 9.099? Isso aí é um ponto que assim... Quando a gente pensa em juizado, a gente pensa, nossa, o juizado é tranquilo. Gente, a lei do juizado tem tanta coisa para isso, tem tanto... Em razão das lacunas, dá tantas interpretações, porque não tem restrição. Quando vocês fizerem hermenêutica, vocês vão lembrar de 2 tipos de interpretação. A interpretação gramatical, que é a literal. Vamos supor que aqui na sala de aula tem pessoas extremamente legalistas, elas seguem exatamente aquilo que está escrito na lei, gostam e preferem a interpretação gramatical, literal. Quem opta por esse tipo de interpretação vai olhar aí e vai fazer a ação do juizado. Não existe restrição, mas existe uma outra interpretação, não sei se vocês vão se lembrar, da interpretação sistemática. O que é a interpretação sistemática? Na interpretação sistemática, eu preciso analisar o sistema como um todo. Então, a Lei 9.099 como um todo foi criada para causas até 40 salários mínimos. Então, por esse tipo de interpretação, não caberia a ação de despejo para uso próprio. Aqui na sala de aula vai dividir opiniões. Algumas pessoas fariam, outras pessoas falam, não vou fazer porque não tem compatibilidade nenhuma com a Lei 9.099. Bom, vamos lá. Tem uma corrente majoritária? Não tem uma corrente majoritária. Vai depender muito do juiz que vocês estão ali atuando no juizado. Vai depender muito do lado que vocês estão. Porque é interessante você fazer uma ação dessa no juizado, você não tem custos iniciais. Mas se você está do outro lado fazendo a defesa de quem está no imóvel,
você vai alegar a interpretação sistemática e vai dizer que o procedimento é incompatível com a Lei 9.099. Então, você tem dois tipos de interpretação aí. O problema não é quando você está de um lado ou do outro, não. O problema é quando você é o juiz. Se coloquem na condição de juízes ou juízas agora, diante de uma situação dessa. Suponhamos que chega na mão de vocês, lá na tela, uma ação de despejo para uso próprio de um imóvel de R$800 mil. Vocês indeferem já de plano, porque o procedimento do juizado é incompatível, ou vocês vão seguir a ação, deixar a ação seguir? Porque nós temos esses dois comportamentos aí no judiciário. Vai depender muito do perfil, do tipo de interpretação que é feito. E, se vocês perguntarem, mas o pessoal tem que ter, assim, o que geralmente acontece? Geralmente, quando há o indeferimento, tem juiz que já aceita de plano e vai. Por quê? Qual que é o argumento? O que está sendo discutido aqui não é o valor do imóvel, para os que aceitam. O que está sendo discutido aqui é o despejo. Ninguém vai ganhar dinheiro aqui. Ninguém vai receber 1 milhão ou receber 800 mil. Por um acaso, o valor do imóvel é 800, é 1 milhão, poderia ser 30. Mas na situação de baixo também a gente tem a mesma coisa. Você não quer dinheiro aqui, você quer a posse do imóvel. Houve uma omissão do legislador, essa omissão gerou uma confusão no judiciário que vocês podem imaginar. Muitas pessoas fazem, muitas pessoas conseguem, e quem não consegue, às vezes recorre para a turma recursal e às vezes consegue na turma recursal, sob esse argumento, o argumento de que aqui o objetivo não é recebimento de valores, mas é um despejo, que independe do valor do imóvel, o objetivo é o mesmo, que é o despejo. A questão aqui não é trazer uma verdade absoluta aqui, de forma alguma, até porque não tem. A questão aqui é apresentar para vocês essa polêmica, apresentar para vocês essa lacuna e que essa lacuna gera esses dois comportamentos dentro do judiciário. Vai depender aí muito da atuação prática de vocês e conhecer os juizados para saber, tem aceito, não aceito? A gente consegue saber qual aceita e qual não aceita e o perfil de cada magistrado ou magistrado nessas situações, tá? Bom, alguma dúvida? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Se for um imóvel, se eu pedir uma ação possessória de um imóvel, mas for um imóvel da União, eu entro direto no Juizado Especial Federal? Pois é. A gente vai estudar na aula de Juizado Especial Federal que ações envolvendo imóveis da União não podem ser feitas em juizado. Depois, essa pergunta sua, dá uma olhada na lei 10, para você se antecipar, e depois a gente discute na aula, na lei 10.259 de 2001, dá uma olhada no artigo 3º dessa lei, e você vai encontrar ações que não podem ir para o Juizado Especial Federal. E você vai encontrar ações envolvendo imóveis da União. Aí a gente vai ter uma restrição em razão da matéria, tá? Mas para você se antecipar, faz uma pesquisinha lá que você vai encontrar a resposta aí dessa pergunta sua. Mas, em regra, não. Ok? Obrigada, professora. Gente, tem algumas ações que são excluídas de competência do juizado. Elas não podem ir para o juizado. Estão previstas no artigo 2º, no parágrafo 2º, ações de natureza alimentar, elas não têm cabimento no juizado, a ação de alimentos, até porque não tem nem intervenção do Ministério Público. Então, não teria como, né, uma ação de natureza alimentar ir para o juizado. Ações de natureza falimentar, envolvendo falência, por exemplo. Aqui, tudo aquilo que se refere à falência, vocês estão discutindo créditos, isso aqui é independente do valor, mesmo que seja inferior a 40 salários. Então, vocês estão aí discutindo um crédito com uma empresa que decretou falência e está em processo de falência. O processo de vocês no juizado, ele não vai seguir, porque a falência, ela atrai todas as ações para o juízo da falência. Então, questões envolvendo falência não podem ser discutidas no juizado. Ações que têm matéria fiscal, ou seja, vocês querem cobrar um determinado tributo ou imposto, alguma coisa aí, dentro de um juizado. Primeiro, não pode, porque é matéria fiscal. Segundo, questões envolvendo a fazenda pública não podem ser discutidas no juizado. Então, vocês também têm uma limitação. Terceiro, o juizado especial civil, ele é particular, é para particulares. Existe os juizados públicos, como a Elisandra colocou uma dúvida aqui da União, se eu quero processar a União e as suas entidades,
federais, com exceção da sociedade de economia mista, porque não tem previsão no artigo 109, vai ser o juizado especial federal, com algumas restrições em razão da matéria. Se eu quero ajuizar uma ação contra Estado, contra município, contra o Distrito Federal, existe um juizado específico, que é o juizado especial da Fazenda Pública. Então, essas questões vão acabar caindo, envolvendo a Fazenda Pública, e vai ter essa restrição dentro do juizado especial civil. Ações envolvendo acidente de trabalho. Não cabe no juizado especial civil. Vocês devem até se perguntar, gente, mas o que está fazendo aí? Acidente de trabalho. Porque acidente de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Mas nem sempre foi da Justiça do Trabalho. Vocês podem ter certeza que para estar aí tem alguma razão. O que acontece? A competência do acidente de trabalho ser da Justiça do Trabalho só aconteceu em 2004, com a emenda 45. Antes era de competência das varas cíveis. Então, Justiça Trabalhista antes de 2004, com a emenda 45, ela era mais para questões rescisórias, reclamações. A responsabilidade civil era na vara civil. E algumas pessoas queriam mandar o acidente de trabalho para o juizado. Primeiro, nem teria como. O acidente de trabalho, por mais simples que seja, ele demanda uma prova um pouco mais complexa e o juizado é incompatível com esse tipo de ação. Ações envolvendo resíduos. O que são resíduos? Resíduos são aquelas ações que você pretende receber valores que não foram atualizados. Por exemplo, você tinha uma poupança ou um investimento em um determinado período e não houve uma correção, não houve uma atualização. São valores baixos, mas são ações envolvendo resíduo, é isso. Vocês se lembram daquelas reportagens assim? Se você trabalhou do período tal a tal e tinha conta de FGTS do período tal a tal, você pode ajuizar uma ação para receber uma atualização? Não sei se vocês se lembram dessas notícias aí que apareciam. Não é receber o valor principal, é receber o que não foi atualizado. Isso são ações envolvendo resíduos. Público já não poderia aqui nesse juizado, que é particular. Então, vamos supor um banco privado que não fez a devida atualização numa conta de vocês, ou no investimento. Se for envolvendo resíduo, não pode ser feito no juizado especial civil, tá? Porque a lei não permite. E ações envolvendo o Estado e a capacidade das pessoas. Essas ações envolvendo o Estado e a capacidade são geralmente aquelas ações que se referem ao direito de família. Então, por exemplo, a ação envolvendo o Estado e capacidade das pessoas, a ação de divórcio, a ação de alimentos, a própria ação de alimentos, a ação de interdição de uma pessoa, a ação de adoção, a ação de guarda, a guarda provisória, a curatela, a tutela. Essas ações que geralmente são de competência da vara de família. Nós não temos a intervenção do Ministério Público aqui, então, são ações que não vão seguir no procedimento, não podem ir para um juizado especial civil, tá? Bom, deixa eu só pegar aqui. Em relação às partes, na próxima aula a gente vai falar da competência. Quando a gente falar da petição, a gente vai falar da competência. Em relação às partes, quem pode ser parte legítima, ativa e passiva no juizado especial civil? Parte legítima ativa é muito restrito, não é qualquer pessoa que pode ajuizar uma ação no juizado especial civil. Quem tem legitimidade ativa? Só vou falar o que está previsto na lei mesmo, não tem muito segredo aqui não, tá? Pessoas físicas maiores e capazes, microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, os MEIs, são pessoas jurídicas, e determinadas ONGs, não são todas as ONGs, tá? Só aquelas que são qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. Eu estou me referindo às OCIPs. Eu não sei se vocês vão lembrar, deixa eu parar de compartilhar aqui, deixa eu colocar a sigla. Eu não sei se vocês vão lembrar, na aula de Direito Administrativo, quando vocês estudaram Direito Administrativo, vocês devem ter estudado o terceiro setor. E lá no terceiro setor, vocês devem ter estudado as OS, as organizações sociais, e essas aqui, ó, a OCIP, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. São ONGs que recebem essa qualificação do Ministério da Justiça. Então, se vocês quiserem saber quais são as OCIPs no Brasil hoje, coloca assim, OCIPs no Brasil no Google, vai aparecer lá a relação. Elas recebem essa qualificação.
Toda ONG, toda OCIP, ela vai ser uma ONG ou uma entidade de fins não lucrativos, alguma coisa nesse sentido. Agora, nem toda ONG é OCIP, nem toda ONG tem essa qualificação. Essa qualificação como OCIP, ela permite que a ONG tenha uma projeção maior para receber doações, para firmar parcerias com o governo, seja municipal, estadual, federal. Então, ela projeta mais a organização não governamental. Então, elas têm que obedecer muitos requisitos para receber essa qualificação. Então, as OCIPs, elas podem ajuizar a ação no juizado. Muito cuidado, porque eu já vi aí em alguns exames de ordem a seguinte alternativa: ONGs têm legitimidade para ajuizar a ação no JEC. É falso. Não são ONGs, só as OCIP. As ONGs que têm essa qualificação. Não são todas as ONGs que podem ajuizar. Se uma ONG quer ajuizar uma ação no juizado, ela tem que apresentar o documento de que ela é uma OCIP. Senão ela vai dar ilegitimidade ativa, o processo vai ser extinto. Então, vamos revisar. Quem pode ajuizar uma ação no juizado? Pessoas físicas maiores e capazes. Excluam incapazes. Incapazes não podem ajuizar uma ação no JEC. Microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual e as OCIP. Todas essas pessoas têm um documento que comprovam que elas são assim. Toda microempresa tem um documento de microempresa, toda empresa de pequeno porte tem um documento que a qualifica como pequeno porte, o MEI tem seu comprovante, as pessoas físicas podem se comprovar, e as OCIPs também têm um documento que as qualifica como OCIP. Só essas pessoas podem ajuizar a ação no JEC. Incapazes não podem. Eu até mencionei aqui na sala um caso que aconteceu, chegou aqui no NPJ há alguns anos. Uma mãe chegou aqui desorientada, porque numa determinada escola estavam acusando o filho dela de ter pego o tênis do colega. Gente, mas foi uma confusão, porque foi assim, um menino de 7 anos, mais ou menos 7, 8 anos de idade, eu lembro direitinho desse caso aqui. Na aula de educação física, sumiu um tênis. E aí sumiu esse tênis, desapareceu, virou aquela confusão, e o coleguinha falou, não, meu amiguinho disse que meu tênis é lindo, e foi ele. Acusou o menino e falou que era ele. Aí a diretora chamou o menino para conversar, já falando que era ele, a professora falou que era ele. Chegou um negócio tão grande, a escola inteira virou um comentário. Só que os coleguinhas começaram a chamar o menino de ladrãozinho. Ladrãozinho de tênis. E tomou uma proporção imensa. Depois de uns 15 dias, a mãe do dono do tênis vai mexer na mochila do menino e acha o tênis, aquelas mochilas que tem um zíper embaixo, acha o tênis dentro da mochila. O próprio menino guardou o tênis lá na própria mochila do menino. Confusão, e o menino não queria mais nem ir para a escola, ele tinha febre, o que sofreu o problema. Então, ela chegou no NPJ querendo processar todo mundo. Processar a escola, vou processar a diretora, a professora, todo mundo. A mãe, ela estava muito agitada. E aí, ela conversando, foi uma aluna do 10º período que fez o atendimento dela. Ela conversando, e aí ela virou e falou assim, eu quero que faz naquele juizado lá de valor pequenas causas, porque é mais rápido, eu não quero mais que 40 salários mínimos, eu já sei que existe, já foi, e o aluno do 10º período já estava lá, caindo no procedimento já. E a gente assim, né? Cabe indenização, claro, tem todo um transtorno envolvido, até mais complicado, porque talvez até demanda uma complexidade de prova maior pelo que essa criança passou. Mas se a gente fica observando, ele quis montar a ação mesmo. Vamos analisar aqui esse caso. Quem que é a parte que vai requerer a indenização? É a criança ou a mãe? Que a mãe vem representando o meu filho. Mas quem que é a parte legítima ativa dessa ação? Que vai pedir a indenização? É a mãe? Especificamente nessa ação. É o menor. Representado pela mãe. A ação pode ir para o juizado? De jeito nenhum, é incapaz. Nós temos aqui um incapaz como parte. Então, por mais que alguém chegue para vocês e fale, não, eu quero aquele juizado, cuidado com as restrições da lei
com as restrições jurídicas que nós temos aí. Não é caso de juizado, para começar. E segundo, tem incapaz envolvido, e nós não temos a intervenção do Ministério Público. Então, tem que ir para uma vara civil comum. Nunca esqueceu. Toda vez que ele encontra a gente, ele fala, nossa, nunca esqueci aquilo, de incapaz no juizado. Mas com erro a gente aprende. Impressionante. Mas é isso. Agora, Oi, pode falar. Nesse caso concreto também, seria analisado se, no caso, a escola é uma escola pública ou privada, também entraria no quesito? Se for para juizado, juizado não caberia, né, por causa do incapaz. A questão de ser público ou privado, aí que seria, a pública não poderia ir para o juizado especial civil, ela tem um juizado próprio. Isso, era isso que eu queria saber, entraria também, né? Outro requisito que não... Entra porque nesse caso, aí teria que ir para o juizado específico, que é o da Fazenda Pública. Sim. Mas aí não poderia menor também, entendeu? Aí, vamos supor que é maior. Aconteceu isso com um aluno de 18 anos, aí seria possível. Sim. Ok? Por ser incapaz, não. Então, ficou assim. Gente, mas para a gente finalizar aqui, e aí mandou, tá? O que foi o desfecho? Mandou para a vara civil, nesse caso era particular, mandou para a vara civil e houve a condenação, a indenização pelos danos morais causados, teve a condenação. Contra quem? Só um minutinho. Jesus do céu. Mas são as situações que acontecem, mas assim, se gerou algum dano, algum constrangimento, cabe uma ação, tá? Bom, mas vamos lá. Contra quem a gente ajuiza essa ação no juizado? Aí agora é um pouquinho mais amplo. Vocês viram que a legitimidade ativa é mais restrita, a passiva é mais ampla. Quem tem legitimidade passiva no JEC? Pessoas físicas maiores e capazes, nós, por exemplo. Eu posso processar o Matheus pode me processar, a Maria Eduarda pode me processar, eu posso processar a Maria Eduarda, somos pessoas maiores e capazes. Eu posso processar o Marcelo pode me processar. Em relação a empresas, não tem restrição. Pode ser pequeno porte, médio porte, grande porte, no passivo. A gente processa a Oi, a TIM, a Vivo, a Claro, a Coca-Cola, as multinacionais. Então, no juizado, não tem a restrição no polo passivo em relação às empresas. Então, são pessoas físicas maiores e capazes e pessoas jurídicas de direito privado, independente do porte. A única exceção para pessoa jurídica de direito privado são as empresas públicas, porque empresas públicas, vocês vão lembrar do direito administrativo, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, aqui nós temos, com exceção, as empresas públicas, mas no polo passivo, pessoas físicas maiores e capazes ou pessoas jurídicas de direito privado, com exceção das empresas públicas. As empresas públicas são processadas nos respectivos juizados. Se for federal, no juizado especial federal. Se for estadual, no juizado especial da Fazenda Pública. Tá? Pessoal, é isso. Até aqui alguma dúvida? Não? Olá, boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite, João. Apenas como eu atuo também muito no terceiro setor, e essa lei, na realidade, que alterou a 9.099, né, que foi a 12.126, que trata da questão das OCIPs, né? Hoje, particularmente, a partir de 2014, nós tivemos aí a lei 13.019, que deu, na realidade, uma nova roupagem para as instituições do terceiro setor, né, que trouxe um novo marco regulatório do terceiro setor. E apenas, né, professora, chamando a atenção que hoje todas as instituições sem fim lucrativo que formalizam, né, o termo de colaboração, o fomento, ela tem essa terminologia de organizações da sociedade civil, que é diferente das organizações da sociedade civil de interesse público, que são regulamentadas aí pela Lei 9.790, que às vezes, ou em prova de concurso, às vezes pode estar trazendo essa mesma ou parecida terminologia, que às vezes pode até confundir. E aí eu queria apenas estar chamando a atenção quanto a esse ponto.
Uma outra situação, né, que a doutora colocou, que eu tenho assim, uma dúvida, é nessa questão da gravação, né, um dos interlocutores, vamos dizer assim, né, eu até destaquei aqui até alguns pontos, eu vou até colocar que, no caso, se no processo aí do juizado especiais, né, se nós podemos estar colocando ou alguma, vamos dizer assim, gravação por um dos interlocutores e levando isso a juízo, porque às vezes cada juiz pensa de uma forma diferente, né? Em cada juizado, mas me parece que até o próprio STF ele já consolidou isso, né? Que isso aí não seria assim uma prova, vamos dizer assim, ilícita, né? E aí a minha dúvida é essa, né, professora, no caso, né? Se eu faço uma gravação, não aviso a pessoa e levo isso para os autos com uma prova lícita, como aí tem sido, não sei se a doutora já, né, viu algum caso assim específico nos juizados especiais, como tem sido o tratamento dado pelo juiz. João, obrigada pela sua intervenção. E aí, lembrando aqui essa sigla, a legitimidade ativa na Lei 9.099 é das OCIPs. Só elas têm essa legitimidade ativa, segundo a Lei 9.099. Obrigada aí pela intervenção. E agora, em relação à sua dúvida. E nos juizados têm sido aceitas essas gravações. Na maioria, eu não posso afirmar para você em todos, porque realmente tem posicionamentos diferentes. Nós não temos uma lei específica para essa questão do processo civil, como existe para o processo penal, então o que nós temos é uma jurisprudência. Então, alguns juízes seguem essa jurisprudência e outros não. Considerando a forma que essas informações são divulgadas, até mesmo em conversas, vamos supor, João, que eu e você, a gente está numa conversa no aplicativo WhatsApp, e aí eu te mando um áudio, você se sente ofendido, e você pode pegar esse áudio perfeitamente, sem o meu conhecimento, que você vai estar utilizando esse áudio, eu te mandei ele, você pode pegar esse áudio perfeitamente e colocar esse áudio ofensivo dentro de um processo. Então, considerando essas possibilidades, houve uma flexibilização maior em aceitar essas gravações dentro do processo civil e de forma mais específica dentro do juizado especial civil. Dificilmente vocês terão essa dificuldade, mas por força da jurisprudência, tá? Tem sido aceitas. É isso. Agora tem um problema, João. O problema é quando não é aceito, você pede para ser aceito e não é aceito. E no juizado especial civil não cabe agravo de instrumento. Esse é o problema. Quando você pede e aí o juiz indefere, e aí você não pode agravar da decisão, porque no JEC não cabe agravo de instrumento. Esse é o maior problema que a gente tem. Mas no mais, caberia um outro tipo de recurso ou uma outra solução, professor? Não. Recurso, as decisões interlocutórias no juizado são irrecorríveis. Então, você tem duas alternativas. Olha eu aqui sem encostar. Ou você deixa para recorrer da sentença no recurso nominado, ou alguns profissionais fazem um mandado de segurança. Mas lembrando que mandado de segurança não é recurso. A gente vai falar disso na próxima aula, quando a gente falar de agravo. Algumas pessoas impetram o mandado de segurança quando a decisão é irrecorrível, mas lembrando que o mandado de segurança não é recurso, é uma ação contra ato de uma autoridade. Ok? Ok, maravilha. Obrigada. Gente, mais alguma dúvida? Professora? Oi, Vinícius. No caso da intervenção do Ministério Público, no juizado especial criminal, o Ministério Público intervém. Agora já no cível, não. No cível, ele não intervém por conta da inadequação da via eleita, porque talvez as ações que carecem de intervenção dele não seria a via adequada para propor, ou tem outro motivo específico que o Ministério Público não atua? Vinícius, na Lei 9.099, não tem um artigo que fala assim, é proibida a intervenção do Ministério Público. Não tem. Não existe uma proibição da intervenção do Ministério Público. Em razão tem uma previsão de que o Ministério Público não vai intervir nos casos previstos nessa lei. Mas pela natureza das ações, pelas vedações das incapacidades, por serem ações de cunho patrimonial, pela celeridade do processo para evitar demora judicial,
não se tem a intervenção do Ministério Público. Se não tem a intervenção do Ministério Público, aquelas ações que demandam a intervenção do Ministério Público não vão acontecer. Entendi. Obrigado, professora. Okay? Mais alguma dúvida, gente? Não? Muito obrigada pela presença de vocês, essa terça-feira de feriado, que não é feriado, que é feriado, que não é feriado. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Para quem é da turma do Paredão, bom BBB aí para vocês. Deve ter muita gente querendo ir lá assistir para ver o que vai acontecer, né, Marcelo? Marcelo deve estar louca aí para assistir Big Brother. Vai lá ver quem vai sair, porque até minha cachorra está votando lá no que negócio. Gente, é isso. Muito obrigada, viu? João, o negócio aqui é desse jeito. O Big Brother está tomando conta. Muito obrigada pela presença. Qualquer dúvida que vocês... Cancela todo mundo. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, conversa comigo, fala comigo durante a semana e até a próxima segunda. Tá bom. Um abraço. Obrigada pela aula, professora. Boa noite, professora. E fora Nego Di. Sabia?